liturgia, esta é a playlist desse vídeo, e hoje o assunto vai ser apelo. O apelo como um dos elementos litúrgicos, como um dos elementos do culto, na verdade. Já tratei sobre o prelúdio, sobre o canto congregacional, já tratei sobre o interlúdio, sobre o ofertório e hoje então o apelo, como um dos 6 elementos. Depois disso vem o pós-lúdio. Então o que é o apelo? Lembrando, liturgia aqui aplicada, liturgia aplicada num contexto religioso, beleza? Especificamente em igrejas evangélicas. Mas liturgia nada mais significa do que a arte, nada mais significa do que a organização de um culto, ou então a organização de uma cerimônia. Ou de um cargo, seja lá o que for. Você já viu assim, ó, liturgia do cargo, é porque existem normas a seguir, né? De tudo, desde vestimentas, formas de se expressar, o tempo específico de cada atitude, enfim. Liturgia é isso. E liturgia também pode ser aplicado, neste caso aqui, a um culto. Então você vai num culto, tem lá, você entra num culto, não tem uma ordem lá, começa assim, começa no ponto A, vai ao ponto B, C e assim por diante. Isso é liturgia, de modo geral. E aí, então, hoje o apelo. O que é o apelo? Faz parte, na maior parte das igrejas aí evangélicas, diz o seguinte: a música tem seu valor também no apelo. O hino de apelo é tão parte no culto como o apelo. O hino de apelo é tão parte do culto como é o próprio sermão. Infelizmente, não existe grande número de bons hinos com essa finalidade, de modo que os melhores devem ser usados repetidamente. Manso e suave. Raramente convém mudar os hinos durante o apelo. É bom começar com o hino e manter vívido o seu chamado e sua mensagem. Sabe o que eu não gostei desse texto? É que ele não explica nada do que significa apelo, né? Bom, então eu vou aqui explicar com as minhas próprias palavras, já que o texto não me ajudou nesse caso. Apelo é um momento do culto. Eu não frequento igrejas há muitos anos, desde 2016, e nós estamos em 2025. Mas apelo é um momento que geralmente nas igrejas evangélicas, lá no final do culto, tem alguém, depois de uma pregação, geralmente, depois do sermão, ou da homilia, geralmente alguém está lá no púlpito, que é aquele lugar mais elevado, aquela bancada que tem lá na frente, e faz o apelo. O que é o apelo? Alguém aqui quer aceitar Jesus? É isso. Então esse é o momento do apelo, que geralmente tem um hino tocando atrás desse apelo. É feito pelo próprio pregador, na maioria das vezes, ou por outra pessoa, ou pelo pastor, enfim. Então esse é o apelo, é o momento da chamada das pessoas a se converterem a Cristo, se querem aceitar Jesus. Isso significa o apelo, de forma bem resumida. No próximo vídeo, então, vamos para a última parte aí do culto, que é o pós-lúdio, dessa liturgia do culto, né? E assim finalizo, então, essa parte sobre os elementos do culto, beleza? Valeu. Estou construindo uma playlist, antes de finalizar o vídeo, estou construindo uma playlist sobre liturgia, que é um conteúdo de teologia, para entender melhor essas partes que compõem o culto. Valeu.